Boa tarde a todos. Estamos uma vez mais aqui com o Pedro gravando Jordelê Responde. E não gosto muito desse termo porque eu não respondo nem a mim, imagina responder aos outros. Mas semana passada eu senti falta de poder estar gravando, poder conversar um pouco com vocês. Mas essa semana já realinhamos e começamos as gravações novamente. Final de ano sempre é correria com todo mundo, não tem o que fazer. E principalmente para músico que precisa viajar e trabalhar. Agradeço as mensagens dos outros vídeos, né? Tentei responder o máximo que pude. Surgiu muita coisa, muito comentário de que eu era um ser iluminado, que era um ser especial, um ser de luz. Não, isso é tudo equívoco. Grande, não, eu não sou nada especial, não sou nenhum ser de luz. Muito pelo contrário. Eu preciso aprender sobre luz, eu preciso aprender sobre amor, porque eu preciso dominar as trevas que existem dentro da gente, né? A gente precisa dominar o ego, a vaidade, o orgulho, que sempre nos fere. Mas vamos tentar responder mais algumas dúvidas que ficaram e algumas perguntas. O Saulo fez uma pergunta, perguntando sobre o Evangelho no lar, como funciona, como são os bastidores, a maneira correta de fazer. Sim, sobre o Evangelho no lar eu vi que surgiu muitas dúvidas em vários momentos. E não apenas em um vídeo, mas em vários vídeos. Evangelho no lar é algo muito importante, que precisamos criar esse hábito. Podemos nominá-lo com outros nomes, se assim for importante, porque falamos de nomenclatura. Mas o Evangelho no lar é a prática semanal de termos uma oração, por termos um momento de reflexão, um momento de paz, de amor dentro das nossas residências, com os nossos familiares. Seria um jantar, um momento especial, né, tentando achar uma forma figurativa de demonstrar com seres de luz junto a nós. Recomendo esse Evangelho no lar uma vez por semana e uma hora correta para que sempre fizéssemos naquele dia, naquele horário. Eu comungo dessa ideia, claro, né, porque precisamos ter organização e organização é um ponto fundamental na nossa vida. E disciplina é outro trabalho importante que precisamos desenvolver na nossa reencarnação atual. Conseguindo fazer isso, conseguimos já trabalhar outros pontos do nosso processo evolutivo. Mas o Evangelho no lar, ao contrário do que muitos pensam, que a nossa casa tornará-se um perigo porque irmãos sofredores virão habitar ali porque o Evangelho trará esses irmãos. Isso é um grande engano, um grande equívoco. Na verdade, os nossos irmãos desencarnados que vibram em faixas vibratórias semelhantes às nossas, ou mais densas que as nossas, eles costumam estar conosco 24 horas do dia. Por quê? Porque emanamos energia, emanamos pensamentos, criamos formas, pensamentos, criamos muitas vezes raivas, angústias, e aí etc, né? Porque entra num campo assim que todos nós estamos habituados a conhecer. E o Evangelho no lar tem o propósito de fazer com que tudo isso seja transformado, que esses seres de luz que vêm ao nosso lar, que vêm ao nosso encontro durante a oração, durante o Evangelho, a prática do Evangelho, eles vêm para fazer uma espécie de limpeza nessa psicosfera, tanto em nossas auras, em nossos chakras e principalmente na conversa esclarecedora que se terá com todos que estão ali. O Evangelho no lar é muito fácil de realizar, basta que, como eu o faço, melhor dizendo, eu sempre pego um copo de água, deixo um copo de água à minha frente, sento em um lugar onde eu possa ficar confortável e alguns bons minutos, pego um livro que eu gosto muito de ler, que se chama Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do irmão Emmanuel, e faço uma leitura como se fosse uma introdução apenas, e para poder começar a me concentrar, faço uma oração sincera, verdadeira, com aquilo que meu coração, que meus pensamentos estão refletindo naquele momento. Peço auxílio da espiritualidade de luz para que esteja ali em volta, para que Jesus possa me acompanhar naquele momento, e que muitas dúvidas possam ser resolvidas, se assim merecedor eu for. Abro o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente e leio a mensagem que ali aparece. Um capítulo, um parágrafo, um item. Geralmente eu leio um item apenas
que aparece. Após isso, se estiver sozinho, faço uma reflexão sobre aquilo que li, aonde aquilo se aplica na minha vida, como eu posso usar aquilo como aprendizado, qual é a mensagem, o que a mensagem tem a me dizer, né? Faço uma reflexão sobre essa mensagem. Se eu estiver com mais pessoas, aí a gente comenta, faz um comentário mesmo, porque o texto tem que ser lido em voz alta, né? Como se estivéssemos com mais pessoas, mesmo estando sozinhos. E aí, após isso, eu costumo fazer uma leve meditaçãozinha, mas isso é prática minha, não é necessário. Faço uma oração novamente de encerramento, muito semelhante à qual eu fiz a abertura do Evangelho. E após isso tomo minha água e termino o Evangelho, ou seja, levou 10, 15 minutinhos de um dia que serviu para que eu tivesse paz. E eu garanto a vocês, será tudo diferente na vida de vocês, porque estaremos nesses momentos refletindo sobre muitas coisas boas. Então, os bastidores, podemos dizer que eles, como descrever o belo, né? É muito difícil, né? A espiritualidade, eles vêm com tanto amor, com tanto carinho, eles nos envolvem com tanta sabedoria, trazendo sua presença, trazendo benfeitores que vêm com a prática contínua, visitar o nosso lar, visitar o trabalho que passa a ser isso, né? Porque é um trabalho de esclarecimento a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então isso começa a agregar trabalhadores de luz. Então, em vez de nós estarmos atraindo espíritos em desequilíbrio para nosso lar, nós estamos fazendo exatamente o contrário, atraindo e convidando para o nosso lar seres de luz para que ali possam habitar. A espiritualidade nos diz que um lar, após 30 dias da prática do Evangelho no lar, já pode ser visto como um ponto luminoso. Esta mesma casa, com 1 ano de prática do Evangelho no lar, ela é vista como um pilar de luz. Então, é isso que nós estamos falando do Evangelho no lar. Estamos falando do remédio libertador, estamos falando do remédio mais perfeito e puro que existe para nós. A prática da oração, a prática dos pensamentos positivos, a prática da elevação. Diego Basílio pergunta: qual visão tem a espiritualidade sobre o fisiculturismo? Diego, o fisiculturismo é algo muito importante para ti, né? Tem muitas pessoas que buscam isso, que buscam o desenvolvimento da musculatura, do intelecto, né? Eu busco, por exemplo, o desenvolvimento da capacidade de poder ter um resultado produtivo por horas de prática esportiva sem perder qualidade de rendimento. De uma certa forma eu te entendo. A espiritualidade não vê com problema algum isso. O problema não é aquilo que nós fazemos para nós. O problema é aquilo que nós fazemos contra nós. Se tu começar a usar para ter fisiculturismo o uso exagerado de esteroides, de anabolizantes, enfim, de inúmeras substâncias que te trará prejuízo e danos à tua saúde, então, independente do fisiculturismo, tu estará causando um mal a ti mesmo. Isso pode ser mal interpretado, né, pela espiritualidade, principalmente a que não é esclarecida. Lembra sempre que espíritos de luz, eles não se importam com isso. Eles se importam com o que a gente aprende. Eles não dão um valor e uma importância muito grande para os nossos erros, porque eles sabem que os nossos erros, nossos equívocos são momentâneos. O que a gente erra hoje, a gente não vai tentar não errar amanhã. Mas isso é algo para ti. Se isso vai te fazer bem e vai realmente te produzir, te fazer ser uma pessoa melhor, a espiritualidade não vê com problema nenhum. Agora, se isso trazer agravos a ti, reduzindo teu sono e inúmeras outras coisas, aí sim pode ser um problema, mas para ti, não por conta da espiritualidade, né? Porque a gente entra num detalhe muito importante que se chama suicídio inconsciente. Lucas Batista pergunta: muitas vezes tenho sonhos que parecem ser lembranças de projeções inconscientes, onde passo por situações adversas. Nessas ocasiões, eu realizo
algumas atitudes que tenho certeza que não faria no meu estado atual de consciência. Quando eu acordo, fico com a sensação de que foi um teste realizado, mas eu não entendo porque eu sei que se eu estivesse lúcido, as atitudes seriam diferentes. Parece que me vejo com outra personalidade. Por favor, poderiam me dizer o que pode ser isso? Se realmente trata-se de testes aplicados para testar nossa moral, e por que as atitudes divergem do que entendo como certo e errado? Essa pergunta eu respondi já ao Lucas sobre os sonhos, sobre as projeções, porque que nos sonhos muitas vezes a gente tem atitudes diferentes das quais nós temos enquanto lúcidos, conscientes, despertos na matéria, né? Ou seja, acordados. O que mais a gente precisa compreender que o universo que está atrás do véu do esquecimento é o infinito, né? Nós não temos como mensurar quantas existências já tivemos. A gente não consegue delinear quais foram os traços e os caminhos que nós tivemos em outras existências. Porém, despertos da matéria, nós possuímos uma certa liberdade. E essa liberdade, muitas vezes, ela é delicada para nós. Enquanto estamos na matéria, nós possuímos alguns filtros morais que a sociedade nos impõe, que a conduta nos impõe. Mas livres disso, nós temos a tendência de sermos, muitas vezes, quem gostaríamos de ser inconscientemente. Pelo menos isso é o que tem sido me dito sempre que ocorre comigo. Porque esse tipo de projeção também ocorre comigo, muitas vezes. Isso demonstra muito o processo ao qual eu estou enfrentando. Isso não é ruim, não é bom. É apenas necessário para um estudo direto de nós mesmos. O Evangelho no Lar, ele vai servir para isso. Por exemplo, se nós tivermos essa prática de leitura, uma leitura positiva, uma leitura edificante antes de dormir, um bom vídeo edificante, uma conversa edificante antes de dormir, nós tenderemos a ter um sono muito mais tranquilo e deixando muitas vezes de passar por isso. Por isso que a prece antes de dormir é fundamental, porque ela nos conecta com as energias dos nossos protetores espirituais, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, enfim, o nome que quisermos usar. A oração nos liga a eles, nos conecta a eles. E aí então nós temos uma capacidade de fazermos as nossas viagens astrais de uma forma mais segura, mais tranquila e mais produtiva. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, por um monte de orações que eu recebo, porque as energias chegam até mim. Pensamentos positivos, porque tudo que vocês emanam tem chego até onde eu estou. Então, agora, para encerrar esse vídeo, eu diria obrigado. Vocês também estão em meus pensamentos, nas minhas preces sempre peço por todos e gostaria de deixar um abraço muito grande. Esse será o último vídeo de 2018, de um projeto que começamos há pouco, mas que tem muito a crescer, mas, acima de tudo, muito a nos ensinar. Obrigado a vocês todos por tudo que nos ensinaram, a mim, ao Pedro, ao Hélio e a todos os participantes do canal. Mas, em especial, eu gostaria de deixar um abraço apertado a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.